Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre muitas coisas. Eu estou aqui com o Eduardo de Paula, que ele já fez mais de 40 especializações, ele é terapeuta, e aí, assim, a gente vai descobrir juntos qual é a maior fortaleza dele, porque são tantas que eu já não sei qual que a gente vai poder apresentar. Então, assim, eu estou muito feliz de estar com você aqui, Eduardo. Muito obrigada por você ter dado esse tempo para a gente. E eu queria saber, né, você já me falou dessas 40 formações, e eu acredito muito nisso, né? Assim, a Felipelli é uma empresa que o mote dela é autoconhecimento. Porque eu só acredito que o autoconhecimento é a única coisa que faz com que a gente consiga ser melhor. Melhor para a gente mesmo e melhor para as outras pessoas. Porque a gente vê o ambiente hoje geral, quantos líderes a gente vê que só tomam decisões por questões muito egóicas, que para nós é gritante ver as decisões, que está falando, está falando do ego deles, não está pensando em nada, de ninguém da população, nada, zero. E aí você começa a ver como que liderança sem autoconhecimento, como ela pode ser nociva, né? E não só a liderança, que tem influência, né, de várias coisas. A liderança principalmente. E quanto mais é o líder, mais ele deveria ser obrigatório passar por esse processo que você passou, que eu também passei. E que eu acho fascinante, né? Eu acho que é por isso que eu estou tão contente de estar com uma pessoa que assim, bebe das mesmas coisas que eu acredito, e eu acho que isso é fundamental e que é uma jornada sem fim, né? Sim. Então, me conta da sua jornada. Bom, eu agradeço o convite também, é um prazer estar aqui. A minha jornada, eu sou, assim, 2/3 da minha vida está relacionado ao autoconhecimento, né? Eu tenho 46 anos, iniciei minha jornada aos 16, passando por quase todas as vertentes que eu conheço de linhas terapêuticas, e algumas com aspecto e aprofundamento mais espirituais, que nem a gnose, a teosofia, a antroposofia, os decretos da chama violeta, trabalho com plantas de poder, como a ayahuasca e psilocibina, enfim. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu precisava entender um pouco mais sobre a questão do corpo, né? Porque tudo isso eu estudei e vivenciei fora do corpo. E agora, depois de 30 anos dentro desse trabalho de busca de mim mesmo, hoje eu posso falar com toda certeza que não existe nenhum trabalho de autoconhecimento que não envolva o corpo. Todas as nossas questões, elas estão gravadas no nosso corpo. Tudo que a gente passou, todos os traumas, todas as dificuldades e, por consequência, todos os comportamentos disfuncionais que a gente adquiriu e que atrapalham a gente agora como adulto, estão completamente relacionados a essa relação do que aconteceu na tua infância e como que você conseguiu processar isso da melhor forma possível. E todas essas questões estão completamente inseridas dentro do corpo. E aí, dentro dessa perspectiva, eu comecei a ir para terapias mais específicas. Tipo Reichiana, assim? Sim, o Reich é um dos grandes nomes, né? Mas não só ele. Hoje, já está bem mais difundido esse trabalho corporal, né? Então, todas as questões, elas são somáticas e a gente precisa olhar para o corpo para poder resolvê-las, né? Então... Inclusive, eu vi uma postagem sua, que eu adorei, que é do Gabor Maté, que, quer dizer, é sobre o conceito que você mencionou, na verdade. E falando exatamente isso, né? Algumas doenças, e por que essas doenças, elas se manifestam na somatização, e assim. E meu pai faleceu ano passado, e meu pai tinha um problema seríssimo coronário. E lá estava escrito, né, que
é uma pessoa que tem mais dificuldade de lidar com as emoções, ou de expressar as emoções, né? E era fato. E aí eu comecei a ver as outras, e comecei a fazer a correlação com as pessoas que você conhece, que têm somatização. E parece assim... É cirúrgico. É incrível, né? E isso também faz uma alteração, pelo que eu sei, na própria formação do nosso cérebro, não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem tanta gente que pode estar aqui ouvindo a gente, que tem algumas questões emocionais e que não percebe que isso pode ter uma consequência muito maior, que não é só uma coisa pequena da emoção, ela pode crescer muito. Sim. Bom, o que acontece é, todas as nossas doenças, elas têm origem emocional, ponto. Mas como assim? Grande parte das questões que, até os 42 anos de idade, isso é uma percepção da antroposofia, tá? Até os 42 anos de idade, a gente consegue jogar para debaixo do tapete, literalmente, questões emocionais. Isso. Até os 42 anos, a gente tem condições biológicas de... não quero olhar para isso agora. Isso me atrapalha, mas nem tanto. Então, as nossas questões e comportamentos disfuncionais, eles estão sendo jogados para debaixo do tapete. O que vai acontecendo quando a gente vai jogando debaixo do tapete? Isso tudo vai somatizando, um exemplo, a pessoa ela não sabe lidar com a raiva. Ela segura. Quando ela não tem mais condição de segurar, muito provavelmente isso já está incrustado dentro do corpo. Isso já se transformou numa gastrite, já se formou processos que não conseguem digerir determinadas coisas. Isso ficou já grudado no corpo. A partir dos 42 anos, a gente tem uma queda muito brusca na nossa curvatura biológica, ou seja, a gente já não tem mais força para suportar determinadas questões e a gente tem um aumento da nossa curvatura consciencial. Então, o que acontece eu tenho muita consciência, ou seja, eu já não estou mais suportando isso, mas eu já não tenho mais a condição biológica de continuar jogando pro tapete. Então, ou eu olho para isso e resolvo emocionalmente, ou isso vai me matar aos poucos, né? Então, como citação do Maté, para mim ele é um referencial, porque ele defende uma percepção que para mim ela faz muito sentido. Existe um trauma universal? Existe. A raiz de todos os problemas emocionais, comportamentos disfuncionais, dificuldades e tudo mais que a gente tem uma única raiz: a desconexão de si mesmo. Então, para eu suportar determinada dor que me aconteceu, principalmente do 0 aos 7 anos de idade, eu tive que acreditar no que estavam me contando. Então, eu tive que me desconectar, perdi a minha autenticidade, que é a maior potência que o ser humano tem, e eu acabei cortando as minhas asas e entrando dentro de uma caixinha para eu caber. Senão, porque muitas vezes quando o pai e a mãe eles têm determinados comportamentos com uma criança, a criança jamais tem capacidade de culpar ou de julgar ou de apontar o pai e a mãe. Ela acha que é ela que é errada. Sim, sem dúvida. Então, se ela acha que ela é errada, eu preciso... tá errado isso aqui que eu tô fazendo. Então, eu vou me desconectar disso e aí começa realmente as questões profundas nossas, porque eu me desconectei da minha essência. É porque o pai e a mãe, naquele momento, ele é o provedor de tudo. Sim. De segurança, de afeto. E quando a gente é pequeno, a gente não sabe nem ter autonomia. Não é que nem os outros animais já saem andando. Não, a gente é dependente de fato. E a gente percebe que é dependente, né? Sim. Então, se aquela pessoa que eu idolatro, que é o máximo, me critica, eu não tenho referencial para poder dizer o que eu sou. Até porque eu ainda estou me formando. E um ponto que é muito importante também trazer é assim, jamais o pai e a mãe têm culpabilidade sobre determinada situação. Eles têm responsabilidade. Eu costumo dizer que culpa é uma palavra inventada pela Igreja Católica para você se sentir culpado.
Não existe culpa, existe responsabilidade. Com culpa eu não faço nada. Com responsabilidade eu assumo as rédeas e falo assim, legal. Que nem eu tô passando por um processo de cura muito profundo com a minha mãe. E ela me falou uma coisa que dentro da simplicidade dela foi algo tão poderoso, mais poderoso que qualquer imersão que eu já fiz na vida. Ela falou, meu filho, se eu não conseguir te amar da forma com que você precisava e merecia, me deixa fazer isso agora. Ai, que linda. Então, isso me arrepia, porque foi muito profundo e é exatamente isso. E depois ela tem a história dela, ela tem as coisas dela, por isso que eu acho que não tem culpa mesmo. Então, você que está ouvindo a gente, eu te faço um convite. Vai procurar saber um pouco mais profundamente sobre a história e das dores do teu pai e da tua mãe antes de ficar, meu pai, minha mãe foi isso ou foi aquilo. Perfeito. Eles fizeram o máximo que eles podiam com as ferramentas conscienciais que eles tinham. E eu detesto a posição de vítima. Exato. E ela não vai servir de nada. Não vai. E pais mais conscientes, né? Foi a primeira vez agora dessa última vez que eu tive lá. Tô assim, tocada ainda pela sua mãe. Mas é muito profundo mesmo. Ai, que fofinha. É muito profundo, porque você não deu um abraço bem gostoso? Sim, não, eu na verdade, eu acabei... isso aconteceu, é uma coisa muito profunda isso que eu vou te dizer, tá? Não existe possibilidade alguma de você ter um processo transformador sem o sofrimento. Não existe. Não existe. Não existe. Ninguém se guia... nossa, eu amo tanto que eu vou... Não é assim. Não existe. Por quê? Aí entra o aspecto espiritual, né? Deus só consegue ter acesso à tua alma através do sofrimento que o ego está passando. Então, eu tenho uma identificação profunda com a personalidade e com o ego. E aí eu acredito que eu sou isso. E eu me identifico com emoções, eu me identifico com pensamentos, eu me identifico com comportamentos, eu me identifico com crenças. E eu não sou nada disso. Eu sou uma consciência divina que está passando por uma experiência na Terra. Então, a partir do momento que você entra num sofrimento, é a frestinha que Deus precisa para entrar ali e atuar com o sopro divino e falar assim, cara, tá tudo errado, velho. De verdade, esse caminho que você tá escolhendo não foi o que estava programado para você. Você fez isso daí através de uma escolha egóica e tá tudo bem, mas você precisa entender. Só que a minha identificação é tão grande com esse ego que representa a morte. Eu entrei numa dor tão grande, fazia 1 ano que eu não falava com a minha mãe. Eu entrei numa dor tão grande que no meio de uma catarse, chorando compulsivamente, do nada eu soltei um grito e falei assim, eu quero a minha mãe! E aí eu parei e pensei comigo, ou seja, o ego tomou o espaço de novo, falou, cara, o que você tá fazendo? Que loucura é essa? E a essência, a alma veio, eu quero a minha mãe, e eu chorava. E eu falei, o que a eu sua tenho criança pra fazer? queria isso. Exatamente. E aí eu falei, cara, pera um pouco, você trabalha com isso faz mais de 20 anos, a tua criança interior tá gritando pela mamãe, essa mamãe que você nunca teve. Então, o que você tem para fazer agora? A mente começa a criar um monte de coisa. E eu instintivamente catei meu telefone, fiz uma videochamada, fazia 1 ano que eu não falava com ela. E eu chorando, ela falou, meu filho, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, você pode só me dar colo? Eu não quero falar. E eu chorava, ela começou a chorar junto. Ela falou, vem para cá. Ela é de São José do Rio Preto. E eu catei meu carro na mesma hora e fui para lá. E aí eu cheguei lá, aconteceu algo que eu nunca na vida fiz, e é o que eu digo, né? Pode fazer o tanto de imersão que você quiser, mas o fator principal é aumento de repertório comportamental. A tua evolução está intimamente relacionada a isso. Então o que eu fiz? Eu tive um aumento de repertório comportamental de fazer algo que eu nunca fiz. E eu pedi para minha mãe sentar no sofá e eu deitei no colo dela e falei, você pode fazer cafuné em mim? E os dois ali ficaram chorando e a gente não conseguia sair dali. Que delícia. Então, nesse processo, é onde está instaurada a cura corporal, inclusive. A minha memória celular, que carregava memória de abandono, de rejeição, de desaprovação parental, de um monte de coisa, aquilo se desfez. Como que eu sei que se desfez? Aí entra essa parte da psicossomática. Eu estava com uma dor, uma infecção no rim, tá? Que eu nunca tive. A minha saúde é de ferro. Eu, quando tenho alguma coisa, é porque é emocional. Porque eu tenho 46 anos. Eu já não tenho mais como falar, não, isso aqui não é nada.
Então eu estava com uma infecção no rim, centro do medo. Medo do quê? Porque eu tinha acabado de ser abandonado pela minha relação. Eu estava com uma dermatite seborreica, que é uma descamação muito forte da pele, e a pele está intimamente relacionada, como é o primeiro tecido que foi criado, está intimamente relacionado à rejeição. Quando aconteceu isso, eu fui para lá com a minha pele completamente em carne viva, nunca tinha ficado desse jeito, porque tinha sido realmente muito forte, e com uma infecção urinária, que eu nunca tive. Para urinar ardia demais. Depois desse processo, acabou completamente todas as reações. Então, quando é realmente de verdade que você acessou determinada emoção que foi negligenciada quando você era criança, ela psicomatizou, ela ficou no seu corpo. Quando você, quando adulto, acessa isso de forma potente, precisa, que é o que eu faço nos meus atendimentos e nos meus cursos, eu tenho relatos de curas assim, absurdas. Eu falo, cara, você é bruxo? O que foi que aconteceu? Eu falei, não, eu simplesmente te dei o caminho e você fez o caminho. Eu não posso fazer o caminho por você. Então, é dentro desse enredo que a coisa acontece. Eu, quando era criança, o neocórtex pré-frontal, que é o nosso filtro, ele termina de ser formado aos 24, 25 anos de idade. Então, até para a antroposofia, para um adolescente tomar a decisão sob pressão aos 17 anos, decidir qual é a profissão, é o que eu costumo dizer para os meus pacientes. Falo, o papai de paciente, nossa, eu tô com um aborrecente em casa. Não, você não tá com um aborrecente, ele tá dando o grito de liberdade dele, cara. E ele não tá sendo ouvido. Não, mas eu sei o que é melhor para ele. Saudável. Não, você não sabe o que é melhor para ele, pode ter certeza. É saudável essa reação. Você só vai saber o que é melhor para ele tendo uma escuta, estabelecendo conexão. Inclusive eu fiquei horrorizado, mas ao mesmo tempo eu já sabia disso, mas ouvi diretamente, que nem você me disse, você tem uma filha de 27 anos. E aí você vai me trazer um problema dela, e quando eu vou olhar isso, eu falo, como é a tua comunicação com ela? Não tem comunicação. Não, tem comunicação. E a comunicação se estabelece através disso que a gente está fazendo. Eu não posso desviar o olhar, eu não vou mexer em celular. É olhar e falar, eu tô aqui para você, meu amor. Eu tô aqui para você. Qual é a tua dor? O que é que está acontecendo? Como que eu posso fazer para te apoiar nisso? Se isso é importante para você, para mim também acaba sendo importante. Porém, eu preciso te trazer que eu tenho limitações, eu não consigo entender. E eu, sinceramente, não preciso entender. Eu só quero compreender como você se sente para eu poder te acolher. Não existe possibilidade de não se abrir o campo e acabar tendo uma comunicação realmente, né? Isso não quer dizer que vai parar de ter desavença, conflitos e tudo mais, mas vai deixar de te sequestrar, porque a partir do momento que você tem a tua amígdala, que é um grãozinho de areia desse tamanho no meio do cérebro, no sistema límbico, é ela que acende o sistema de alerta para falar, você está em perigo. A única forma de ela realmente sair da hipervigilância é através desse contato, dessa amorosidade, desse cuidado. Né? E isso é muito importante porque hoje em dia, né, que a gente vê a questão das redes sociais, que todo mundo está falando dessa coisa do jovem que está no quarto, que não sai do quarto, que não socializa. É claro que na minha época... a gente tinha assim uma brincadeira de rua que era diferente, mas é um outro tipo de brincadeira. Isso não quer dizer que a minha seja melhor, porque toda geração acha que a dela é melhor. Sim. E não necessariamente é. Né? Só é diferente. Mas como é que você vê hoje essas questões que assim, a gente sabe que o adolescente, ele ainda está se provando. Só que quando a gente ia na escola e tinha um bullying qualquer com a gente, era a nossa classe que ficava sabendo. Hoje, a rede social fica sabendo. Então, o peso para esse adolescente é muito grande. Porque não é só um constrangimento local. Ele é expandido muitas vezes, né? Isso é ruim para o adulto. Imagina para um adolescente que ainda não tem a história de poder saber qual é o valor dele de fato. Como é que você vê isso? É complexo.
É bem complexo. E, assim, não tem uma receita de bolo, não tenho... então, é complexo. Por quê? Neurocientificamente, o nosso cérebro, ele, nesse momento, na atualidade, esses jovens, eles estão passando por um processo de vias dopaminérgicas completamente lesionadas por dopamina barata. Então não tem um processo de conquista, não tem um processo de... tá tudo ali. E é um processo de automatismo que, né, eu mesmo percebo isso quando eu tô ali em Reels e começa e vai. A hora que você percebe, passou 1 hora, passou 2 horas, e aí você não consegue assistir uma série sem ir mexendo no celular. Você tá assistindo a série, pega o celular, dá mais uma sapeada. Então, assim, o cérebro ele tá completamente drenado por isso. Então, o que eu vejo é assim, se esse, vamos chamar de condicionamento, essa condução dos pais, se ela não acontece desde o primeiro ano de vida, quando chega na adolescência é praticamente impossível. Você não tem como provar para o adolescente que se ele sair do quarto e jogar um futebol vai ser mais legal. Não tem como. Ele não tem essa experiência. Não existe. Ele não tem essa experiência, ele não tem esse referencial, ele não tem... ele tem o exemplo dentro de casa que o pai e a mãe estão fazendo isso, porque uma criança do 0 ao 7, ela aprende por repetição. Sim. Então, se eu, por exemplo, eu tô... eu sou um pai, e aí o meu filho de 4 anos senta na mesa, e eu tô ali mexendo no celular... ele automaticamente ele tá aprendendo por imitação. Sim, você não tem presença com ele. Exatamente. Você então, tá lá, mas não tá presente. Aí ele chama você para brincar. E aí ou você tá muito ocupado, ou você tá com preguiça, ou você tá brincando e tá mexendo no celular também, ou você tá brincando na frente da televisão. Ou seja, é estímulo atrás de estímulo, estímulo atrás de estímulo. Então, quando você me traz assim, como que você vê isso? É caótico. Mas eu tive contato com mães que privaram o máximo a criança de telas até determinado ponto, depois liberaram um pouquinho, não abre mão de uma alimentação absurdamente saudável. Então, isso com certeza vai criar novas sinapses neurais, novas redes neurais, novas percepções de mundo. Essa criança subiu em árvore, ela esfolou o joelho, então ela tá tendo uma vida, né? Não vou dizer assim mais normal, porque aí eu estaria comparando que a nossa foi normal e a deles está sendo anormal. Mas assim, o cérebro ele tá completamente dopado. Sim. E para fazer o processo, eu sei porque eu tenho 30 anos de janela de autoconhecimento, eu não consigo. Eu não consigo sair do celular. Mas você põe aquele limite. Sim, mas eu ponho não adianta. Limite. Não adianta. Para mim não adianta. Entende? Então, assim, dentro do... especificamente... Eu ponho 30 minutos. Especificamente dentro do meu... da minha pessoa, eu tenho que acionar o arquétipo do meu guerreiro interior e falar, para de mimimi, hein? Vai, filho, faz o que tem que ser feito, malandro. Você tá louco? Vai, bora. Então eu converso comigo o tempo inteiro e falo, vai, filho, não vai ficar nessa historinha de celular e que tá louco. E aí, né? E paralelo a isso, o que eu vejo que pode ser uma lacuna de salvação é o exercício físico, não adianta. Né? Eu acho, assim, uma das coisas que mais me corta o coração é ver uma criança com 3, 4, 5, 6 anos comendo bolacha recheada, comendo miojo, porque é mais fácil, porque toma... Nossa, salsicha. Se soubesse o veneno que é isso, sabe? Então, Edu, você tem vontade de ser pai? Eu tenho. Você quer ser? Não. Eu não tenho condição. Eu, com 30 anos de autoconhecimento, não tenho condição de pôr uma criança no mundo. É muito, muito desafiador. Então, se as pessoas pensassem um pouco mais antes de colocar um filho no mundo para tampar buraco emocional, porque muita gente acha que tendo filho vai ter uma outra vida, e vai ter.
Mas ela não se preparou para esse autoconhecimento, ela não se preparou para entender o que é desenvolver uma pessoa. Exatamente, é isso. Você está desenvolvendo uma pessoa que É. é do 0 ao 7 completamente dependente de você. Então é um cenário caótico e que precisa de muita presença do pai e da mãe, e que se essa presença foi despertada aos 14, 15, qualquer tentativa que você fizer vai virar algo, no mínimo, violento. Assim. O filho vai ficar revoltado, vai ficar pé da vida, capaz de ele soltar um... Cara, você não teve aqui quando eu mais precisei, agora você está me enchendo o saco pelas minhas escolhas. Vai para aquele lugar. Que eu sei, em atendimentos eu tenho isso, né? Então, tem mães que vêm me procurar que eu costumo dizer que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Então, a mãe se sente culpada de tudo. Olha, e mães que trabalham como eu, você pode ter certeza, porque a gente fica entre o trabalho, né? E tá com presença. Mas você pode estar presente. Hoje, que ela tem 27, eu posso te dizer, é possível. Sim. Porque você chega em casa à noite, mas você tem que estar presente. Você tem que querer, no fim de semana, abrir mão de tudo e estar com ela, né? São escolhas, né? Então, Mas eu sempre sonhei ser mãe. Se você trabalhou muito quando ela era uma bebê, ela tem abandono dentro dela e acabou. Nossa, mas o que eu faço? Nada. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender um conceito um pouco antes disso tudo, que você, como mônada divina, foi você que escolheu teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro ponto. Mas por quê? Porque você precisa passar por processos kármicos. Perfeito. Você precisa passar por determinados aprendizados. Então quer dizer que eu escolhi ser abandonada? Sim, você já sabia que isso ia acontecer. Mas isso é algo muito ainda nebuloso para algumas pessoas. Eu não vou nem adentrar muito nisso para não, né? Mas especificamente nesse momento, a culpa não vai servir de nada. Não. Eu preciso me responsabilizar, né? Que eu fiz o melhor que eu pude, e agora o que é que eu posso fazer agora com essas ferramentas que eu tenho? Perfeito. Inclusive tem um livro chamado Força e Poder, não sei se você conhece. Ele fala dos níveis de energia que a gente causa dependendo do sentimento. E o mais baixo é culpa. Sim, é o mais baixo. Então, assim, eu pensei que era raiva, mas não é. Não. Não, a raiva, ela tem mais vida do que a Sim, culpa. porque a raiva, na verdade, quando ela é bem gestada dentro de você, o que significa ser bem gestada? Não ser projetada em ninguém. A raiva é tua. A pessoa simplesmente acionou um gatilho que você já tinha. Ninguém é capaz de te produzir raiva. Esse negócio é teu. E a partir do momento que você aciona essa raiva, a raiva é uma mola motivadora para uma tomada de decisão. Se ela é bem conduzida, nossa, chega, não aguento mais isso que está acontecendo dentro de mim. Eu vou fazer tal coisa. Pronto. Mas você que trabalha também com isso, é interessante, porque ele tem vários níveis de consciência. Sim. E aí, o que acaba gerando mais coisas positivas é a partir da coragem. E daí tem vários sentimentos, mas e aí você vai vendo como realmente... Até chegar na alegria, que é o topo. Gente, assim... As pessoas acham que é o amor, e não é. O amor não é um estado vibracional, não é isso. É muito interessante. É um estado de existência. E aí, vibracionalmente, a alegria é a mais... a mais potente disso tudo. Por quê? Porque é a que está mais relacionada à autenticidade. A alegria, ela só vem com espontaneidade. Você não consegue ficar alegre à toa. Assim, eu tô alegre porque tô viva, tô fazendo o que eu gosto, né? Então, por exemplo, você, nesse momento, você está se autorrealizando. Tô. Eu, nesse momento, também estou me autorrealizando, porque a minha autorrealização está intimamente relacionada a entregar algo para o mundo, a trazer um pouco de movimento de cura, trazer um pouco mais de leveza, de percepção. E leveza e percepção essa que eu não consigo viver. Entende? Por quê? Porque dentro de mim tem eu costumo dizer que eu fui premiado, né? Deus deve ter feito ali na reunião kármica, na hora de eu vir, falou assim, cara, esse cara vai ter uma vida absurdamente abençoada. O que ele quiser, ele vai fazer. Ele não vai ter nem sonho, porque ele já vai... Tudo que ele quiser, ele vai realizar. E esse sou eu. Eu tenho uma vida muito fácil. O difícil é estar dentro de mim. Aí você fala assim, nossa, mas por quê? Eu tenho pelo menos 7 sintomas de borderline latente,
Assim, um vazio existencial absurdo, uma dissociação do self, que uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa. Um medo absurdo de ser abandonado e ser rejeitado. Aliado a isso, eu ainda tenho alguns requintes de superdotação, que isso não é legal, como todo mundo fala, nossa, você é superdotado? Um superdotado, ele tem um pensamento analítico, que se você me traz uma informação, eu não consigo simplesmente receber essa informação. Eu analiso todas essas partes, e aí abrem 500 janelas na minha cabeça. E normalmente o superdotado, ele tem uma questão de inteligência emocional, porque a razão é tão boa, sim, que a emoção, lidar com a inteligência emocional é mais difícil. Sim. E é normal isso, para um superdotado. Exatamente. Então, assim, para mim é um caos. Só que, ao mesmo tempo, é esse caos que me motiva a buscar cada vez mais, a ser o terapeuta que eu sou. Eu hoje costumo dizer que eu tenho condições de atender qualquer caso que chega até mim. Por quê? Porque você fez formação? Imagina, porque eu passei por ele. Eu fui expulso de todos os colégios, todos. Alguns eu fui convidado a me retirar, porque senão eu não ia conseguir vaga em nenhum outro. Porque a minha carta de recomendação era a pior possível. Por quê? Uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser notado, uma necessidade de virar o holofote para mim o tempo todo. Ei, eu tô aqui. Por quê? Porque quando eu era criança eu não tive. Eu tive muita desaprovação parental. Então, todos esses aspectos, eu estou trazendo tudo isso porque muito provavelmente você que está escutando, você pode estar se identificando com alguns desses comportamentos. E eu quero dizer que qualquer diagnóstico não é um carimbo. Você não é esse diagnóstico. Você não é essas dificuldades. Você é uma consciência que consegue... Opa... Só dá mais trabalho. Eu tenho um trabalho para lidar comigo que é absurdo. Eu tenho que fazer exercício de respiração todo santo dia. Eu tenho que meditar. Não é uma escolha. É uma necessidade. Eu tenho que meditar todos os dias. Eu tenho que colocar cabresto na minha mente o tempo todo. Eu tenho que colocar opa, você está sendo muito impulsivo. Opa, você tá... Então eu tive que desenvolver habilidades que eu não tenho. Mas é incrível essa questão da busca do autoconhecimento. Eu acho que ela é fundamental. Porque assim, a gente tá falando do ego. O ego é importante até uma determinada idade. Sim, é o que te protege. não só numa determinada idade. Ele é responsável pela tua sobrevivência. Exato. Por exemplo, eu, como trabalho com isso, minha voz tá rouca. Desculpa. E aí, eu coloquei a minha filha para fazer cursos de autoconhecimento desde os 14 anos. Uhum. Aí um dia, um mestre japonês que eu tinha, e ele falou assim, olha, toma cuidado, porque ela precisa ter o ego. Você não pode desconstruir o ego antes dele estar totalmente formado e usado. Exatamente. Então, aconteceu essa não é nem epifania, porque na verdade foi um insight que eu tive através das coisas que ele falou. Uhum. Então, o ego, ele é muito fundamental. Então, você precisa ter, graças a Deus que ela tem o dela e continua. Uhum. Mas é importante você ter as duas coisas. É que a gente às vezes fala desconstruir o ego, mas ele precisa ser só dosado, para ele não transbordar e tomar lugares que não é dele mais. Exatamente. Na verdade, na Bíblia está escrito, né? Procurar entrar pela porta estreita. A porta estreita é porque você tem muita coisa dentro de você e a porta não está cabendo. Você vai ter que desconstruir o que você construiu. E a vida é sobre isso. Você passa uma vida toda construindo para chegar numa determinada etapa e falar assim, nossa, mas para que me serviu tudo isso? Serviu para constituir o ser humano que você é, mas nesse momento você não precisa mais. E quando a gente estava falando negócio de dor, né? Não existe transformação sem dor. Quantas pessoas estão dispostas a encarar estas coisas e passarem pelas dores? Então, dispostas, eu acredito que todas estão dispostas. Porém, elas não conseguem entender uma coisa que é fundamental, que é o que eu trago sempre para os meus pacientes ou nos cursos que eu dou. Existem camadas dessa dor. Você está na superfície. Vamos dizer que você chegou no limbo. O limbo dói muito. O que é o limbo? Eu acessei uma parte dessa dor. Meu vazio existencial. Não necessariamente. Eu estou dizendo, por exemplo, eu tenho uma questão de abandono. E aí, quando eu começo a me aprofundar nessa questão, eu chego primeiramente no limbo, né?
E o limbo, ele é uma lama. Ele não tem como eu sair dali. Eu fico no limbo. Eu tô vivendo e tô repetindo padrões e tô atraindo parceiros que me abandonam também. E tô entrando em empresas que a hora que eu sou mandado embora. Enfim, esse limbo, ele não serve para cura, mas é onde 90% das pessoas ficam e continuam. Abaixo do limbo tem o inferno, e o inferno é sólido. É só lá que você consegue pegar impulso para sair. No limbo, você fica patinando. Então, o que eu tô querendo dizer? Que quando você acessa a dor ela é tão incômoda. Nós fomos ensinados a... tem pessoas que categorizam emoções como positivas e negativas. Isso é uma das coisas mais bizarras que existe. Não existe emoção positiva e negativa. Existe emoção. O que existe são desconfortos corporais quando você sente determinada emoção. Por quê? Porque quando você era criança, você não aprendeu a sentir. A tua filha, antes de você estar no teu processo de autoconhecimento, quando ela se sentia triste, muito provavelmente você falava para ela, não fica assim não, bem. Quando na verdade ela precisa falar, você tá triste, meu amor? É horrível, né? Tá tudo bem sentir tristeza, meu amor. Você quer um colo? Quer ficar aqui um pouquinho com a mamãe? Isso é ensinar a lidar com isso. Emoção. A criança quer uma coisa e ela quer essa xícara, ela quer. Não, eu não vou te dar. E aí, automaticamente, ela fica frustrada. E ela começa a fazer o que o pai e a mãe chamam de birra. Não existe essa palavra birra. Birra é a autorregulação que a criança tem. Hoje eu trabalho com técnicas exatamente iguais à birra para adulto para ele se autorregular. Por quê? Porque as emoções são fisiológicas. As emoções acontecem no corpo. Então essa frustração está acontecendo no corpo e eu preciso liberar ela. Como? Exatamente assim, tem vários exercícios de respiração, de movimentação. Osho era o mestre disso, né? Osho teve uma percepção assim, todo mundo chama o cara de muito louco, mas ele teve uma percepção somática muito importante. E aí, quando você duvida disso, eu te convido, é só você fazer o exercício. Em 5 minutos você consegue se autorregular. Então é isso que eu estou dizendo, existe uma impossibilidade, uma questão muito desafiadora que a gente foge o tempo todo de sentir tristeza, de sentir raiva, de sentir mágoa. Não tem problema nenhum em sentir raiva, pânico, tristeza, medo, rancor. O problema é o que você faz com isso. Entende? Se você pega isso e descarrega em alguém, isso tem nome, é irresponsabilidade emocional. Entende? Então, quando você... E a gente acaba se autorregulando também com presença e autoconsciência emocional. Sim, exatamente. Se eu não tenho autoconsciência emocional, é o primeiro passo para eu conseguir fazer essa autorregulação, porque senão eu nem percebo. Porque tem pessoas que não têm a consciência emocional do que está acontecendo com elas e não sabem, às vezes, nominar esse sentimento. E hoje, eu costumo dizer que a maior dificuldade que o ser humano tem é de dar nome porque ele está sentindo. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre emoção e sentimento. Uma emoção, ela não tem mais do que 90 segundos de duração. Então, você sentiu raiva. Essa raiva ela não dura mais do que 90 segundos. O que é essa duração? É o caminho que ela percorre pelo teu corpo. Então, a raiva ela acontece no sistema límbico, joga no teu sistema nervoso, começa a ter reações físicas, aceleramento cardíaco, boca seca, a amígdala hiperativada, tô pronta para o ataque, o corpo tenso, beleza. Acabou. Aí você fala, imagina, o cara me fechou no trânsito, aconteceu tudo isso e eu tô com raiva dele até hoje, passou 2 dias. Porque você criou o cenário na sua cabeça e a emoção se transformou em sentimento. E aí esse sentimento, essa raiva, com o sentimento, ela criou inúmeras ramificações. Indignação, um monte de tentáculos. E aí você ficou contando essa história para o filho da mãe, aquele cara me fechou, ele não podia ter feito aquilo comigo. Ele nem te conhece. Eu bati o carro e não sei o quê. Aí você chega na tua casa e fala, como chama a tua filha? Alexia. Alexia, você não faz ideia. Eu tava andando e não sei o quê. Ou seja, eu tô revivendo. Enquanto você não entender esse processo, você não vai ter clareza do que você está sentindo.
E aí misturou indignação com raiva, com euforia, com frustração, com decepção. Pronto. E eu costumo dizer que as emoções, elas são verdadeiros GPS da alma. Quando você dá nome ao que você está sentindo... É maravilhoso. A coisa... né? Tem alguns exercícios que a gente faz lá que a gente tem que dar lista dos nomes, porque às vezes as pessoas não sabem identificar. Sim. É incrível isso. E, assim, pegar um gancho aqui, que a psicologia, ela tem muitos recursos, obviamente, mas você sabe que eu tenho visto e me encantado, quer dizer, eu sempre gostei disso, mas agora eu estou mais aprofundando nesse ponto, que é a filosofia. Uhum. A filosofia, ela tem uma sabedoria psicológica e da essência do ser humano que vem de... É prático. Você é impressionante quando você vê, por exemplo, um banquete de Platão e falando sobre a questão do que é o amor. Uhum. Toda uma... É filosofando, né? Mas é isso. Filosofando sobre o que é o amor, para que ele é, não sei o que lá. E você fala, mas estava tudo lá. Sim. Estava tudo lá. Quando fala de algumas questões que a gente está falando, de você não entrar na pilha de alguém ter te fechado e tal, e você ser um observador daquilo, porque aquilo não é para você, a pessoa nem te conhece no trânsito. Eu trabalho muito com o estoicismo, para mim é algo que faz total sentido, e dentro da abordagem da filosofia que você trouxe, tem uma percepção que ela é muito, assim, ela é fundamental para o processo de cura. Se você me perguntar como a filosofia vê essa questão do trauma, para a filosofia é assim: você teve algo comigo, aconteceu alguma situação, gerou determinado ponto. O aprendizado que eu tive com isso, ele foi maior do que essa dor? Foi. Então fechou a conta. Não tem por que você ficar. A Lucilena Galvão fala muito disso. E fala de uma forma, com uma maestria absurda. Ela é muito boa. Então, é algo simples. Por exemplo, aconteceu essa separação minha, no meu caso, né? Foi uma ruptura abrupta, na minha opinião, desnecessária. Não fui eu que tive, foi ela, mas tá ok. E aí, a tendência é ficar revivendo... Nossa, se eu não tivesse falado aquilo, isso não teria acontecido. Nossa, mas não. Na filosofia não tem isso. Pera. Você foi abandonado, é isso. Você está se sentindo abandonado, rejeitado, frustrado, decepcionado. Ok. O que essa dor ocasionou para você? Ocasionou a cura com a minha mãe. Fez eu fazer movimentos que estavam completamente na inércia. Eu me inscrevi numa imersão de negócios muito disputada para eu aprender coisas novas. Ou seja, foi através da dor que me trouxe o movimento. Então, pera um pouco, fechou a conta. Obrigado pela nossa relação. Foi maravilhoso, uma relação kármica que você me trouxe o que eu precisava aprender. Obrigado. E aí tem um ego que está esperneando, falando, não, mas ela não podia ter feito isso. Imagina, onde já se viu depois de tudo que eu fiz por ela? Não. Então, revise as tuas movimentações. Se você fez muito, e você está trazendo essa frase, é porque você quebrou a primeira lei do amor, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Sim, lá do Bert Hellinger. Você já quebrou a primeira regra. Então, assim, revisa isso e não comete isso da próxima vez. Mesmo que você tenha um faniquito interno, nossa, mas eu quero. Não, se você tá assim, dessa forma, é porque você tem uma síndrome de salvador do mundo instaurado em você, meu amor. Então vamos olhar um pouco mais para isso. E o que você está querendo com isso, né? Exatamente. Então talvez seja exatamente a aprovação que você não se dá essa aprovação, exato, né? Então, assim, pessoas que nunca fizeram trabalho terapêutico, quando fazem, por exemplo, o curso Origens, que é um dos cursos que eu tenho online, eu costumo dizer que elas se assustam. Por quê? Porque existe uma fórmula para cura. E ela é bem simples, o desafiador é colocar em prática. Mas essa fórmula 50% está relacionado à tomada de consciência do que até então era inconsciente. Eu não consigo transformar nada se eu não sei de onde veio. Uhum. Os outros 50% está relacionado. O que é que você vai fazer com isso que te foi revelado? Você acabou de tomar consciência do porquê que você tem determinado comportamento.
Tá, e o que é que você vai fazer com isso? Nossa, mas eu não sei. Pois é, aumento de repertório comportamental. Aí começa um processo de autoconhecimento e autoobservação profundo de que eu preciso sair do automatismo. Automatismo é o que o meu cérebro aprendeu a fazer, ele tem essas redes neurais e é isso que ele vai fazer. Então, se alguém engatilha uma raiva em mim, eu tenho uma rede neural de reação, eu vou continuar tendo reação. Que foi gravada quando você era criança. Exatamente. Só que você hoje tem outra condição para dar outro tipo de reação. Exatamente. Então você pode reprogramar essa rede neural, porque você não é mais criança. É só sobre isso. Então, se eu não tenho um aumento de repertório comportamental e eu tenho um corpo aqui na 3D, a minha vida está voltada a comportamentos. Eu vou viver repetindo. Então eu vou continuar repetindo. Então é uma decisão interna que eu costumo dizer que eu não tenho o perfil amoroso. Se você for fazer terapia comigo, eu não vou te alisar nunca. Muito provavelmente, se você tiver um processo muito mal resolvido em você de desaprovação parental, na segunda sessão você vai falar, não quero mais fazer terapia com você. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não vou mudar a minha forma que eu sei que funciona. Qual é? Provocativa. Eu vou te cutucar o tempo inteiro. Você vai falar uma coisa e eu vou dar mais uma cutucada ali. Nossa, mas você não para? Não, não paro. Porque é o que eu realmente acredito. Não pode... se você realmente está comprometida com o teu processo interno, é porque acabou, já deu. Quem funcionava assim é o Peirce da Gestalt, lembra? Então, é isso. Então, e eu não condeno ninguém, mas para mim é algo muito fora. Fala assim, então, e aí, você faz terapia? Faz 10 anos. E que linha? Com a minha psicóloga. Peraí, você tem uma mesma terapeuta faz 10 anos? Não acredito em nada disso. De verdade. Não faz sentido. Quando alguém me procura, eu peço 10 sessões pra gente transformar. Se ela fizer o que precisa ser feito, ela vai transformar. Porque é uma questão de decisão, entende? É uma decisão interna. Eu preciso estar comprometido com isso a todo custo. É a coisa mais importante da minha vida. Sim. Não tem... Aí você fala assim, nossa, Edu, mas deu uma bugada aqui. Quer dizer que não é eficiente? Eu estou dizendo algo particular a mim, né? Para algumas pessoas pode ser muito legal. Porque demora mais tempo algumas pessoas para digerir, para poder fazer o processo dela, né? Exatamente. Então eu estou dizendo que assim, para mim, alguns desses terapeutas que eu mencionei têm prazo de validade. Eu, por exemplo, eu tenho um psicólogo que eu faço DBT, que é dialética não comportamental, uma terapia específica para o borderline, mesmo sem eu realmente falar, diagnóstico. Tenho isso, né? Quem me deu o diagnóstico fui eu mesmo que me dei. Porque eu não... Só que é muito importante... Você nunca foi num psiquiatra para fazer? Fui. Mas ele não te deu esse diagnóstico? Concordou, mas assim, ele fala, cara, sem a ideação suicida, sem se automutilar para mascarar a dor, sem ter comportamentos de vício, desafiador. Mas assim, dentro da minha perspectiva, eu nunca vou me colocar num lugar que foi relatório feito por humanos e aí te apresenta o DSM e fala assim, olha, se você apresentar 9 desses sintomas, você tem tal transtorno. Isso para mim não serve, não funciona. Porque eu sou dono de mim, eu tenho um empoderamento interno de falar, opa, beleza, eu tenho isso, eu não vou ter. E eu vou fazer acontecer. Mas isso você tem uma força interna para isso. Exato, mas isso é desenvolvido. Então, é o que eu costumo dizer. Hoje, o meu propósito de vida, que propósito também é importante trazer, porque ele é mutável, tá? Não é um negócio engessado. Sim. Mas o meu propósito de vida hoje é desenvolver uma técnica para poder ajudar pessoas que têm esse transtorno e não têm essa condição financeira que eu tenho, de fazer o tanto de aprofundamento que eu tenho, e de estimular essa coragem interna de, sabe? Porque a crise de um borderline, e essas crises eu tenho, a crise de um borderline é algo assustador. Eu tive uma há 15 dias atrás, que no meio da crise eu falei assim, cara, quem não tem as ferramentas conscienciais que eu tenho, pula do prédio. Porque o borderline acho que a taxa é 30%, 40% de suicídio.
Amy Winehouse foi, Kurt Cobain foi, Lady Gaga é. Então, assim, quando eu fui falar para uma pessoa de 30 anos de clínica sobre o transtorno, ela falou assim, eu acredito que você tem sim, eu acredito, numa boa. Ela já foi minha terapeuta, inclusive. E eu falei, nossa, mas você fala assim numa boa? Eu não conheço ninguém com essa paixão latente, com essa intensidade que você tem. Você realmente veste a camisa e faz o negócio acontecer. Isso é borderline. Aí ela começou a me falar dos pontos positivos de ter um transtorno. E aí me caiu uma ficha. Eu falei assim, cara, eu realmente sou quem eu sou hoje por causa desses desafios que eu estou enfrentando e eu vou enfrentar pro resto da vida. Sabe? Mas você não toma nada? Nada. Eu tentei três remédios que eu falei, mas nunca que eu vou ficar dopado assim. Nunca, isso é absurdo. Eu vou treinar. Então, assim, a minha autorregulação tá no meu treino. E a minha disciplina, o meu foco tá na minha dieta. Eu não saio da minha dieta por nada. Nossa, mas isso não é ruim? Não, não é ruim, isso é uma disciplina, porque o cérebro não é seletivo. O cérebro não fala assim, ele é disciplinado só na dieta. Não, eu sou disciplinado. Porque uma mente como a minha, se ela não tiver cabresto, não tem o que ser feito. Então eu tenho que desenvolver determinadas habilidades para eu lidar com essas questões. E algumas pessoas, quando elas ficam sabendo disso, falam assim, nossa, e você faz tudo isso? E mais um pouco. E vou continuar fazendo. E como é que você organiza seu dia para poder dar conta de tudo isso? Eu preciso de previsibilidade. O imprevisível me gera hiperatividade na minha amígdala e me coloca em estado de perigo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um espírito aventureiro. Por exemplo, em 2017 eu catei minha mochila e falei, vou para a Índia. E eu ia ficar 2 meses. Eu morei 2 anos na Índia. Eu conheço a Índia infinitamente mais do que o Brasil. Da Índia, eu fui para Tailândia e morei 1 ano na Tailândia. Da Tailândia, eu fui para Indonésia e morei mais um tanto. Da Indonésia, eu fui para Israel, catei um barco à vela e morei 3 meses num... Aí você fala assim, então tem muita incoerência. Sim, eu sou geminiano com lua em Áries, obrigado. E tem muita incoerência. Mas o que eu estou dizendo é que para seres normais, que passam por esse tipo de disfunção, de transtorno, a previsibilidade é muito importante. E agora eu tenho uma curiosidade. Como é que você se mantém nesses lugares? Financeiramente, eu tenho investimentos em outras áreas e hoje eu tenho uma liberdade financeira absurda. Que nem médico tem igual. Entendi. Eu realmente ganho muito dinheiro de uma forma muito fácil. Isso é, pra mim, se o meu problema fosse ganhar dinheiro, eu sei que isso pode parecer arrogância, prepotência, não sei o quê, e desculpa, se essa é a tua percepção, fica com ela que ela é tua. Mas é muito fácil pra mim. Qualquer coisa que eu resolvo fazer, eu chego no topo. Quer dizer, você tem alguma coisa que tá rodando em paralelo? Essa impulsividade e essa intensidade minha faz com que, então hoje assim, o meu atendimento eu recebo exatamente o que eu quero por ele. E não é um valor barato. E eu atendo uma pessoa por dia, só. Por quê? Porque eu tenho meus processos de autocuidado. Eu trabalhei muito dos 35 aos 42, muito. E eu criei um pé de meia bem bacana. Então, e eu tenho uma vida muito boa, porém eu não tenho uma vida regrada a luxos e não sei o quê. Mas eu, por exemplo, eu compro imóveis com um amigo que tem imobiliária, eu compro material de construção com um amigo que tem uma construtora, invisto e recebo dividendos disso. Então eu fui segmentando tudo isso, agora estou indo para uma imersão aprender a trabalhar com criptomoeda. São habilidades que eu estou desenvolvendo paralelo ao processo, porque hoje eu sou uma pessoa que eu poderia estar morando nas Maldivas tranquilamente, sem problema nenhum e sem trabalhar. Agora você fala, uau, essa é a vida que todo mundo sonha. Quem tem uma vida normal, de entrar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, tem que pegar metrô e não sei o que, pode ser maravilhoso. Para uma pessoa como eu, é uma dádiva que eu estou aprendendo a lidar um pouco mais com essa dádiva, mas nesse momento é uma maldição. Por quê? Porque ela me coloca numa inércia. Eu tenho que fazer um esforço absurdo. Toda vez que eu vou desenvolver um projeto grande, a minha mente vem e fala assim, é sério? Nossa, mas a gente ganha isso aí sem fazer nada. Não vamos fazer não. E aí eu tenho que falar para ela, cara, isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com movimentação no mundo. Não dá para parar, senão seu cérebro... Exato, mas é esse movimento que eu tô passando nesse momento da minha vida.
Edu, então por que você está indo embora de São Paulo? Exatamente por isso. Para eu colocar movimento e desenvolver um novo produto, desenvolver uma nova metodologia de atendimento, desenvolver... eu estou desenvolvendo mentorias agora, porque eu estou tendo muita procura de gente que quer ser terapeuta e não faz ideia do que fazer. E hoje eu, com 30 anos de autoconhecimento, consigo entregar mastigado. Falar, cara, o que faz sentido realmente para trazer uma guiança de cura para alguém é isso aqui. E o que é isso aqui? Corpo. Se você trabalha com algum aspecto terapêutico sem envolver o corpo, não tem cura. Por quê? Porque isso está instaurado no teu corpo. Por quê? Porque quando criança você não tinha um sistema de processamento racional, falando, a minha mãe tá brava assim comigo por isso, por isso, por isso. Imagina, o que ela tem é um processo de travamento da sua respiração, ou seja, vamos dizer que você tem 5 anos de idade, você tá mexendo nesse copo. E eu chego pra você e falo assim, não mexe nesse copo, você toma um susto. Isso tem um nome, isso é chamado estupor psíquico. Você tem tatuagem? Não. Enfim, se você levanta da tua cadeira agora e bate a perna, o pé ali na quina, alguma coisa, a primeira coisa que você faz não é a dor. Você não sente a dor primeiro. A primeira coisa que você faz no movimento involuntário é travar a tua respiração para não sentir a dor. Você vai fazer, ai! E aí você vai sentir a dor. Verdade. Então, esses travamentos de respiração, isso acontece, é uma medida protetiva de qualquer mamífero, tá? Eu sei que eu faço isso em várias situações, até em conversa. Se a tua filha te ligar agora e te der uma notícia que supostamente seria bombástica, primeira coisa que você vai fazer é assim, ó. E aí você vai lembrar de respirar. Eu faço muito isso. Quando você tá fazendo tatuagem, em vários momentos você vai... Ai. Ou seja, é um movimento natural do ser humano e do mamífero travar a respiração para não sentir a dor. Quando você é criança e você tem uma sequência de travamentos de respiração, que isso tem um nome chamado de estupor psíquico, um travamento sequencial vira algo crônico. O que gera isso? As couraças de Reich. As couraças de Reich são feitas pela supressão da respiração. A gente nasce com uma capacidade biológica para o sentir. E todas as vezes que a gente foi proibido de sentir, não chora, fecha a tua boca, senão se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa também. Se você não fizer, ou seja, uma educação diretiva, aonde vai te dar norteios do que você pode sentir, do que você não pode sentir. Sendo assim, eu estou rompendo a minha programação biológica. Se eu rompo essa programação biológica, eu crio couraças aonde, energeticamente, os meridianos energéticos eles não têm mais uma capacidade de fluidez. E aí gera um bloqueio crônico. O que são esses bloqueios crônicos? Emoções que não puderam ser sentidas. O meu trabalho é acessar, junto com você, essas emoções e desbloquear teu mecanismo respiratório. Mas então você tem que fazer presencial para você ajudar. Essa técnica específica só faço presencial, apesar de ter alguns colegas de trabalho bem responsáveis que faz pela internet, online. É porque essa coisa da respiração do corpo você tem que estar perto, né? Eu só atendo presencial, com a respiração assim. Os meus atendimentos... Até porque pode invocar coisas mais primitivas que você não tem controle do que vai vir. Exatamente. Nos meus atendimentos online, eu não trabalho com respiração. Eu ensino técnicas de autorregulação com respiração. Eu trago algumas percepções, mas o trabalho em si, ele só é feito presencial. Mas tem muita coisa que dá para ser trabalhada paralela à respiração, como a biografia humana. Sim, você está falando dos setênios. Então, Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, ele criou essa percepção de que o ser humano é um ser integral. Integral ao quê? Ao meio. O ser humano, com a sua arrogância e prepotência, ele se desconectou dos processos, dos ciclos naturais da natureza. Então, por exemplo, é tão medíocre essa percepção porque a Lua influencia até a maré. Imagina se não vai influenciar as águas que tem dentro do teu corpo. Com certeza. E aí ninguém dá atenção para isso e a coisa vai indo.
Não, termina. Pode. Não, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. No Rudolf Steiner, naquela época, as pessoas morriam mais cedo. E eu tenho uma curiosidade. O que acontece depois do 63? Exato. É a sequência mesmo. Mas você volta o quê? Não. É que assim... o que acontece... eu não tenho literatura depois do 63, então eu não sei. Exato. O que acontece é assim, para explicar para você que está ouvindo aqui. Rudolf Steiner é um austríaco que criou essa percepção, essa concepção de uma ciência espiritual, chamada antroposofia. Então, a antroposofia é um estudo do ser humano num sentido integral aos processos e ciclos da natureza mesmo. E uma dessas muito... Nossa, eu tenho uma formação que chama aconselhador biográfico antroposófico. São 4 anos de muito estudo. É uma faculdade. Eu quero saber disso. É algo muito além dos setênios. O setênio é uma rebarbinha, assim. Sei. Mas tem muitas outras coisas, né? Dentro dessa perspectiva da biografia humana, a biografia humana, a tua história de vida, né? Nós temos verdadeiras mudanças de chave consciencial de 7 em 7 anos. Senti todas. E eu olhei e tá tudo certo. Elas são cirúrgicas. Assim. Então, do 0 ao 7, eu tenho uma necessidade específica. Do 7 aos 14, outra. Dos 14 aos 20, e assim se segue. O que você trouxe é que esses setênios, ele vai até o 9º setênio. Tipo, do... 63 anos. Do 54 aos 63. Tá... Mas e aí, por que é só até o 63? Porque na época que foi criado, condicionado, reavaliado, porque não foi criado, essa percepção já existe há 5.000 anos na China. E aí Rudolf Steiner foi trazendo isso através da teosofia de Helena Blavatsky. Sei. Ele foi pegando alguns saberes. Que foi pra Índia, lá onde você foi beber. Exato. Então ele criou essa... Não vou adentrar muito nisso, senão a gente vai... Agora a gente vai mudar para Helena Blavatsky. E aí, como a perspectiva de vida era no máximo até 63, automaticamente ficou até ali. E aí muita gente me pergunta, porque eu atendo pessoas de 70 anos e falo assim, então, e aí, eu nem existo? Continua a mesma sequência. Então, mas o que vem depois? Não vem, porque você está livre das leis biográficas. Quer dizer que do 63 eu uso esse setênio... A partir dos 63 anos, tudo o que você fez com os outros setênios é que vai conduzir. Se você vai se tornar um ancião, ou seja, alguém sábio, ou se vai tornar um velho ranzinza, que é o que você mais vê hoje. Eu tô vendo isso com meu pai e com a minha mãe. Meu pai se tornou um cara absurdamente ranzinza, exatamente igual a minha avó. Reclama de tudo. E em contrapartida, eu conheço pessoas acima de 63 anos que é a plenitude, ela é a sabedoria, Tem até uma frase que eu não sei de quem é, mas fala o seguinte: eu tenho que ficar sábio antes de ficar velho. Porque senão eu vou ser... E essa frase ela é muito precisa, porque como que eu me torno sábio? Pelas escolhas que eu fiz do meu 0 aos 63 anos. Nossa, mas aí quer dizer... todos os erros, porque não quer dizer que você não errou. Exatamente. Porque essas escolhas, você fez muitas escolhas erradas, mas é como você tratou as escolhas. E é muito legal estudar a biografia humana, por quê? Porque de 7 em 7 anos, para haver essa mudança de chave consciencial, ela só acontece através da crise. E aí as pessoas chamam de crise algo horroroso. E a crise é maravilhosa. A crise nada mais é para a antroposofia um chacoalhão falando... É aqui, ó. Não é esse caminho que você está fazendo, não. É outro. Então é um chacoalhão. Então muitas pessoas que estão nesse setênio que eu estou agora, que é dos 42 aos 49 anos, elas brigam com esse vazio existencial que existe... E ela não sabe se ela quer se separar, se ela quer se casar, se ela quer mais ter filho, se ela tá querendo ficar mais na empresa. E aí vem uma confusão e fala, nossa, tem alguma coisa de errado comigo. Não tem nada de errado, meu bem. Essa é a crise que você tá passando. Olha, aos 42, aos 49, eu me separei. É onde acontece Eu saí da outra empresa que eu tinha fundado, fundei essa aqui que eu tô hoje. É isso. Mas foi um turbilhão dos 42 aos 49. Tem uma metáfora muito clara que eu trago nesses 42 aos 49 que fica fácil de se entender. Dos 42 aos 49 acontece a subida da montanha.
Então a montanha é a tua vida e você está subindo a tua vida com uma mochila muito pesada, com todas as tuas experiências, todos os seus saberes e tudo mais. O que a tua vida, tua alma está te convidando nesse setênio gerando a crise é, você precisa parar, para agora, para. Tira a mochila, abre ela e vamos ver o que é que serve e o que não serve mais. E a pergunta que permeia esse setênio é, o que de velho em mim precisa morrer para nascer o novo? E aí você vai precisar de muita coragem para se separar, para fechar a empresa, para abrir outra empresa, para mudar de estado. E aí tem um ego que vai espernear, porque ele vai falar, não, vou ficar aqui. Mas a alma tá falando, é outro caminho. Eu preciso que você se reinvente. Tudo que você fez foi muito legal, criou a tua percepção, concepção do que você é e tal. Mas e não agora é fácil. A gente precisa se reinventar. Agora não cabe mais. Não é fácil. Não. Jesus nunca disse que era fácil, ele só disse que valeria a pena. Tem uma pessoa que, quando você vai falar muito assim de terapia, ela fala assim, ai, nossa, mas eu não gosto. A Lona Piovani, eu vi uma coisa, eu não tenho nenhuma relação com ela, mas eu achei fantástico isso. Ela falando de psicanálise para mulher do podcast, a mulher fala assim, ai, nossa, mas eu acho que eu não vou gostar. Ela falou, quem foi que falou que você tem que gostar? Bem, quem faz o que gosta é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Ótimo. E é isso. É, entende? muito bom. Então, se a gente fica preso nesse, então eu não gosto. Não, você precisa ver qual é a tua necessidade. Então, só para finalizar, 63, eu posso pegar o setênio de 63 na verdade, e continuar ele. O que acontece é que aos 63 anos você é liberto das leis espirituais que acompanham a biografia humana. Então, do 0 ao 7 tem uma lei, várias leis, né? Sim. Do 7 aos 14. Leis o quê? Conduções. O que você precisa de necessidade. Aos 63, você não tem mais necessidade nenhuma. Por quê? Porque as leis espirituais já não fazem nenhum tipo de movimentação diante da tua idade. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que você se tornou livre. E essa liberdade vai ser ranzinza ou anciã e sábia diante das... Então quer dizer que se eu ferrei tudo, não tem o que ser feito, sempre há o que ser feito. Mas você imagina com a tua curvatura biológica lá embaixo, a tua consciência lá em cima com 63 anos e você tentando fazer processo de mudança. É muito mais desafiador, mas é possível. É possível. Bem... Olha, é assim, conversar com você eu ficaria aqui dias. Aliás, eu vou conversar depois. Eu estou super à disposição. Porque é muito gostoso falar com você, eu acho que a gente tem essa... Não falo, né? Mas eu acho que todo mundo aqui gostou muito de ter ouvido, porque a gente se identifica e você tem uma maneira muito autêntica e transparente de falar, né? Que assume as coisas, isso é muito gostoso, né? É muito verdadeiro. Eu valorizo muito. Inclusive é o convite que eu faço para você. Provavelmente a maioria das dores que você está enfrentando é porque você tem dificuldade em ser quem você é. Você acredita que tem que ser de um jeito, que tem que ser de outro. Eu, quando me peguei escolhendo a roupa que eu ia vir, eu falei, para. Você vai pegar mais confortável e o que realmente faz sentido para você. Não é para impressionar o outro, ou, nossa, como que vão pensar de mim? Tem eu vou postar um vídeo hoje, inclusive, nos meus stories, que é uma mulher que eu treino numa academia que todo santo dia ela treina e ela é o foco, que todo mundo não tira o olho dela. Porque ela é uma senhorinha de uns 60 anos e no intervalo de uma série para outra, ela dança e ela fica... Ela ganha o show e todo mundo olha e fala assim, o que essa doida tá fazendo? Ela tá andando porque o outro tá pensando. Ela tá feliz, ela tá sendo, né? Legal. Então, eu, pelo menos, tento buscar isso a todo momento. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, espero que vocês tenham gostado dessa conversa deliciosa que eu tive com o Eduardo de Paula. E sigam ele onde? No seu... Do Ponto Terapias. Isso. Então, até breve, até o próximo Descompressão Corporativa.